Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado. Obrigado por esse tempo de quaresma, de reflexão. Obrigado pela tua palavra lida e pregada. Aquece o nosso coração, transforma a nossa vida, nos ajuda a sairmos daqui transformados por ti. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Privilégio muito grande estar aqui com vocês. Já estava com saudade do culto da manhã. Eu tenho estado muito no culto da tarde e pouco no culto da manhã. Então me alegrei de poder estar aqui com vocês mais uma vez. Irmãos, eu tenho uma amiga e comadre daqui da igreja, Uli, e ela assistiu um filme da Disney. Eu não sei se vocês já viram, o filme é Soul, chama. É relativamente novo. E ela, no dia que assistiu, ligou para mim, para minha esposa, e disse que a gente tinha que assistir esse filme. E eu fiquei adiando, porque eu também não tinha aquele Disney, que você só podia ver naquele negócio da Disney, não sei. E eu não vi, até que um dia minha esposa disse, não, nós vamos ver. Reunimos os filhos em casa e fomos assistir esse filme, e o filme é maravilhoso. Quantos assistiram aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Olha, até é razoável. Para vocês que não assistiram, eu garanto que eu não vou dar spoiler, porque vocês depois vão poder ter oportunidade de assistir esse filme. Mas sem spoiler, eu quero dizer que o filme trata de um pianista, professor de música, cujo sonho era tocar e fazer sucesso numa banda de jazz. Ele queria isso. E ele achava, o filme todo é sobre propósito. Ele achava que o propósito dele tinha a ver com essa vontade que ele tinha, esse sonho que ele tinha de tocar nessa banda de jazz. E do dia que nós assistimos em casa esse filme, naquele dia eu já disse, eu preciso pregar um sermão sobre propósito, eu preciso pregar um sermão sobre esse filme é muito lindo, mas esse sermão não veio e eu fiz outras coisas. E aí, recentemente, o meu amigo e companheiro, o reverendo Marcondes, que está aqui cantando, me emprestou um livro muito bom de uma autora episcopal anglicana chamada Tish Warren. O nome do livro é Liturgia do Ordinário, e cada página do livro que eu lia, eu me lembrava do filme. E quando eu terminei o livro, digo, agora esse sermão vai ter que sair de todo jeito. Não tem escapatória. Depois desse livro, depois desse filme, eu precisava falar sobre propósito. E então me sentei para preparar essa mensagem. E quando eu me sentei para preparar, eu logo vi que eu não precisava fazer um esforço muito grande, porque eu sabia que a igreja, na história, eu não precisava inventar a roda, porque a igreja já tinha se debruçado sobre esse tema do nosso propósito, a igreja já tinha ensinado sobre isso. Então eu fui procurar no catecismo, o que é que o catecismo dizia que era o nosso propósito. Eu não sei se você sabe o que é catecismo. Para quem não sabe, catecismo é um conjunto de instruções que a igreja dá de religião. Normalmente, sobretudo na igreja católica, se usa o catecismo para a preparação das crianças para a primeira comunhão, para a primeira eucaristia. Então a palavra catequese vem do catecismo, que normalmente é um documento que diz as coisas mais importantes da doutrina do cristianismo. E a maioria dos catecismos, eles são num sistema de perguntas e respostas. Há uma pergunta e uma resposta que responde, e você vai então aprendendo. Há vários catecismos, há o Didaquê, o catecismo de Heidelberg, mas o que eu mais gosto é um catecismo reformado de Westminster. Então fui procurar logo ele, entrei no Google, procurei o catecismo de Westminster para saber o que é que a igreja ao longo do tempo estava ensinando sobre propósito. E logo na primeira pergunta, o primeiro item do catecismo de Westminster diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? Em outras palavras, qual é o propósito do homem? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Pode haver outros propósitos menores, secundários, mas o principal propósito, o principal fim do homem é se relacionar com Deus e glorificar a Deus. Agora, nem sempre é fácil fazer isso. Nem sempre é fácil compreender como é que a gente cumpre esse nosso propósito, como é que a gente se relaciona com Deus o tempo todo, como é que a gente glorifica a Deus. E nem sempre é fácil porque nós temos uma mania, nós temos um costume muito ruim de tentar separar as coisas sagradas das coisas seculares. Nós costumamos dividir, departamentalizar a nossa vida naquilo que é sagrado e naquele tempo que não é sagrado, é profano ou é secular. E a gente, equivocadamente,
entende que o nosso propósito, as coisas que trazem sentido para a nossa vida, estão no plano sagrado. E no plano secular, portanto, são todas as outras coisas. Mas essa separação de sagrado e secular, de santo e profano, ela não é boa. Eu diria que ela é prejudicial. Jesus, o nosso mestre, nós somos discípulos de Jesus, ele encontrava sentido, significado e propósito em todas as coisas. Tanto ele encontrava sentido quando realizava um milagre, como ele encontrava sentido em dormir num barquinho. Jesus fazia todas as coisas serem sagradas. O seu sofrimento e a morte eram sagrados. Para ele, tudo é sagrado. Portanto, para nós que somos seus seguidores, tudo deve ser sagrado. Se não for assim, meus irmãos, nós temos uma dificuldade. Quando é agora, aqui na igreja, no culto presencial, ou aí online, nessa parte religiosa, num evento, num cursilho, num encontro de casais, essa parte religiosa, tudo bem, a gente se relaciona com Deus e glorifica a Deus. Fazemos isso agora. Mas se a gente só pensar dividido, e na hora de dormir, e na hora de descansar, e na hora de ver filme, e na hora de trabalhar, e na hora de fazer as coisas comuns que todos temos que fazer, se a gente se desconecta de Deus e da nossa espiritualidade em todas as outras coisas, nós vamos ter então uma espiritualidade assim, departamentalizada. O texto que o reverendo Sirlan leu é uma carta de Paulo aos Romanos, e nós conversávamos antes do culto, Sirlan e eu. Sirlan é apaixonado pela epístola de Romanos, e é difícil não ser, porque a essência do evangelho está ali em Romanos. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, que dele, Cristo, por ele, Cristo, e para ele são todas as coisas. Irmãos, observe, são todas as coisas. Não somente aquelas coisas supostamente espirituais, supostamente relativas ao sagrado, que são para ele, por meio dele e por ele. São todas as coisas. No outro texto, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Observe que ele não está falando, quer orais, quer ler a Bíblia, ou quer venhas ao culto fazer isso para a glória de Deus. Ele está falando de coisas comuns, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Quando nós entendemos que todas as áreas da nossa vida são dele e para ele, todas as horas do nosso dia serão dedicadas a ele. E muda a nossa espiritualidade quando a gente dedica todas as coisas a ele. Aquelas espirituais e aquelas mais comuns, todas dedicadas a ele. Infelizmente, nem todos conseguimos logo compreender isso. É um processo. Nosso arcebispo Dom Paulo Garcia diz que é sempre um processo, e a gente não tem que estar olhando para o lado para saber quem é mais veloz, quem é menos veloz, mas em algum momento, todos nós precisaremos entender que a nossa vida não pode ser dividida. Talvez você ainda esteja num ponto na sua espiritualidade em que você divida a sua vida, e muitos são assim, na igreja, reverentes, nas festas, irreverentes. Na hora da oração, uma linguagem pura. Na hora do lazer, uma linguagem podre. E a sua vida vai se transformar quando a sua vida completa, integral, na igreja e fora da igreja, em todos os lugares, forem dedicadas a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nosso comportamento muda quando a gente pensa assim, quando a gente não departamentaliza a nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não quero parecer chato, careta, aquele pastor religioso, hipócrita, que diz, lá vem aquele pastor dizendo que agora a gente tem que ser crente na igreja, e não basta a gente ser crente na igreja, a gente tem que na praia ser crente chato, na festa tem que ser aquela coisa chata. Não, não é assim. Você não precisa ser chato, você não precisa deixar de se divertir. Não é isso que eu estou falando. Pelo contrário, você vai se divertir, você vai dormir, descansar, trabalhar, você vai fazer tudo isso de maneira coerente com sua fé, e você vai fazer isso não porque você é obrigado, você vai fazer isso porque isso vai lhe dar alegria, porque na presença de Deus, quando você tem Deus presente, há abundância de alegria.
Você não vai precisar ficar embriagado todas as festas para ter alegria, porque na presença de Deus você vai ter alegria abundante. Você não vai precisar ter duas caras, dois comportamentos, duas linguagens. Isso pira uma pessoa. Você vai ser você e vai ser abundante de alegria. Amém? Eu gosto disso. Tudo para a glória de Deus. Uma vez eu estava numa reunião aqui na igreja de casais, só tinha casais, e eu estava dizendo isso, né? Que tudo é para a glória de Deus. Aí tinha uma irmã assim junto do marido, ela olhou para o marido, olhou para mim e disse: pastor, tudo? E ela olhou com aquele olho esbugalhado, e eu virei para ela, dei um sorriso alto, que eu não vou dar nem aqui para você não se assustar com o meu sorriso, e disse: minha irmã, especialmente isso que está na sua cabeça, tudo para a glória de Deus. Quando nós entendemos que tudo é dele, faremos tudo para a glória dele. No século XVII, um homem simples entrou para um convento dos carmelitas na França, em Paris, e diferente de outros monges daquele convento, ele não tinha atividades supostamente religiosas. A tarefa dele no mosteiro era de cozinhar, lavar, consertar as sandálias, as coisas, sob rígida supervisão dos seus superiores. Mas ele desenvolveu uma profunda consciência da presença de Deus em todas as coisas, e ele ficou conhecido como Irmão Lourenço. Se você pesquisar, você vai encontrar muita coisa sobre ele, Irmão Lourenço. E ele pensava assim, ele pensava: para que eu vou departamentalizar? Por que eu acho que eu só vou me encontrar com Deus nas coisas tidas como santas ou sagradas? Não é mais rápido, mais fácil eu fazer todas as minhas obrigações comuns inteiramente por amor e para a glória dele? E ele então decidiu fazer assim. Enquanto lavava, enquanto cozinhava, enquanto consertava, uma profunda consciência de que estava fazendo isso para Deus e não para homens, por Deus. E a vida dele se transformou e ele se tornou um homem, um ícone, ele se tornou uma inspiração para muitos, e isso mudou a minha vida. Eu li um livro dele também, emprestado pelo reverendo Marcondes, e aquilo transformou a minha vida, o meu entendimento, porque significava, quando eu comecei a estudar isso, que o meu foco não tinha que ser somente aqui na pregação, na igreja, ou nas reuniões, ou nas leituras bíblicas, nas orações que eu fazia. Tudo isso, óbvio, é bom e necessário, e eu faço todas essas coisas. Aliás, é o que eu estou fazendo aqui agora, e dedico a minha vida nos últimos 25 anos a isso, sendo que isto não era o mais importante. Eu deveria me relacionar com Deus e glorificá-lo enquanto eu sou pai, enquanto eu lavo os pratos, enquanto eu trabalho para pagar as contas. Aliás, essa questão do trabalho é também muito importante. Eu não sei o que você faz para ganhar a vida, para se sustentar, se você é caixa de banco ou caixa de supermercado, pedreiro, dentista, professor, vendedor, mas a sua meta deve ser se relacionar com Deus e glorificar a Deus enquanto trabalha. Anote e guarde essa palavra, enquanto. Tem um pastor presbiteriano americano chamado Tim Keller, que é uma inspiração. Eu tive o privilégio, com Dona Márcia e Dom Paulo, de ir visitar a sua igreja nos Estados Unidos, e ele tem um livro chamado Fé e Trabalho, e nesse livro ele tem um parágrafo muito interessante. Ele diz, em resumo, o seguinte: que os cristãos constroem um pensamento em relação ao trabalho, que diz assim: eu vou glorificar a Deus no trabalho se eu for honesto, porque eu vou me diferenciar de quem não é honesto. Eu vou glorificar a Deus no trabalho se eu evangelizar o meu companheiro do lado. Eu vou glorificar a Deus no meu trabalho se eu ganhar dinheiro com esse trabalho e com esse dinheiro eu for generoso com a igreja, com os pobres. Esse é o pensamento que os cristãos constroem com relação a glorificar a Deus no trabalho. E, vamos combinar, são coisas boas, importantes. Claro que é muito importante ser honesto. Claro que é muito importante ser generoso, claro que é muito importante evangelizar, se você não for aquele crente chato, né? Porque não tem quem aguenta aquele crente chato que fica aperreando todo mundo. Mas as coisas são importantes, mas esse pensamento pode ser prejudicial. Pode ser prejudicial porque você pode então começar a entender que apenas trabalhar
contar dinheiro, empacotar coisa, fazer uma petição, isso não glorificaria a Deus. Você acha que só glorifica a Deus se você fizer alguma coisa santa, sagrada. E Tim Keller vem dizendo, e a palavra de Deus diz, que todas as coisas são para a glória a Deus. Então, se você é médico, você glorifica a Deus enquanto você atende o seu paciente. Se você é advogado, enquanto você faz uma petição. Se você é caixa, enquanto você conta dinheiro. Tudo o que você faz glorifica a Deus. E é difícil a gente entender isso. Às vezes a gente pensa assim, olha, o médico talvez glorifique a Deus, mas um frentista de posto de gasolina não vai glorificar a Deus. E isso é um equívoco. Ou então um professor glorifica a Deus, mas um pedreiro, como é que vai glorificar a Deus? E nessa toada, muita gente fica frustrado na vida, infeliz, descontente. Eu já ouvi, certamente Cirlando deve ter ouvido, ou você já deve ter ouvido alguém dizendo assim, olha, chegam para mim e fazem, pastor, eu queria fazer algo mais significativo com a minha vida. Eu queria que a minha profissão transformasse as pessoas, eu queria fazer alguma coisa que ajudasse as pessoas, e a minha resposta sempre é muito contundente: faça o que você tem que fazer, mas seja o que for, faça de modo significativo, faça de uma maneira que transforme as pessoas. Não importa o que você faz, se você é um pedreiro ou se você é um juiz, mas seja um pedreiro que o seu proceder vai transformar alguém, o seu testemunho vai transformar alguém, ou seja um juiz, ou seja um pastor, porque para ele são todas as coisas. E o apóstolo Paulo sabia disso, e ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, assim, veja que coisa linda: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo o quanto fizeres, fazer ao Senhor e não aos homens, como se você estivesse fazendo ao Senhor. Enquanto você arruma sua cama, faça ao Senhor, não porque sua mulher mandou. Eu estou falando para mim mesmo, amém. Enquanto você faz qualquer coisa, faça ao Senhor e a sua vida vai ser transformada. Se a gente levar isso a sério, as coisas mais importantes, aquelas que a gente pensa que são mais banais, a gente vai transformar a nossa vida. Eu estou nessa jornada. Eu sou pastor, sou advogado, sou professor, mas a minha jornada agora é lavar os pratos como ao Senhor. A minha jornada agora é arrumar a cama, é fazer tudo com a mesma carga, com a mesma vontade, com a mesma intencionalidade de glorificar a Deus, como eu subo aqui nesse púlpito. E a forma de fazer isso é diferente. A motivação do nosso coração enquanto fazemos todas as coisas é que faz diferente. Minha cunhada, a esposa do meu irmão, Cecília, comentava comigo sobre isso na pandemia, logo naquele começo da pandemia bem rígida, lá em abril, maio, de como isso mudou a vida dela, de como ela começou a cuidar da casa, cuidar das coisas mais comuns da vida, que no dia a dia ela não tinha tempo para pensar, como ela começou a pensar naquelas coisas comuns da vida, glorificando ao Senhor. Muita gente teve esse pensamento na pandemia. Coisas, quando a gente precisou parar, repensar, começar a valorizar e dar significado às coisas comuns e significativas. Esse livro que o reverendo Marcondes me emprestou, Liturgia do Ordinário, a autora é fantástica, espetacular, e ela disse assim: se eu continuar departamentalizando a minha vida, se eu continuar dividindo a minha vida, eu vou correr o risco de dizer assim: eu sou uma pacifista que grita com o marido em casa. Não é importante, não é impressionante isso? Porque uma pacifista no campo, na militância, mas em casa gritava com o marido, porque departamentalizou a vida. Imagina se eu sou um pastor aqui na igreja que prego intrepidamente o evangelho, e em casa eu sou um grandíssimo mala sem alça, porque eu departamentalizo a minha vida. E nós vamos amadurecer, meus irmãos, enquanto cristãos, quando a gente entender que toda a vida deve ser coerente. Nosso propósito é se relacionar com Deus e glorificá-lo. E alguém vai poder dizer assim: Ivanzinho, mas ok, o propósito geral é esse de todo mundo, mas e os propósitos individuais, os dons específicos, as vocações individuais, como é que fica isso? E eu gosto demais desse tema, esse senso de propósito, de missão, de paixão, de vocação, de parte no corpo de Cristo. Nós ensinamos sobre isso no Seminário de Vida no Espírito Santo. Nós temos uma palestra sobre dons espirituais que Dona Márcia dá, que Geise dá, o que Roger dá, e é muito bom. Eu sou apaixonado por isso, mas isso é outro sermão.
Porque agora a mensagem é que quando a gente se preocupa tanto com a nossa vocação, com a nossa paixão, com aquela nossa parte específica, às vezes a gente romantiza tanto isso e a gente acha que só glorifica a Deus quando faz isso, mas a gente glorifica a Deus fazendo todas as coisas, aquilo que a gente é apaixonado por fazer e aquilo que a gente não gosta muito de fazer, por exemplo, lavar os pratos e fazer a cama. Todas as coisas devem ser para glorificar a Deus e não só a nossa vocação, a nossa paixão, aquilo que você gosta de fazer, porque você vai chegar para mim e dizer: pastor, a minha vocação é servir, eu amo servir, é a minha paixão, eu me realizo fazendo isso, glória a Deus, amém. Mas e o resto do dia? Você não passa o dia servindo, você tem que dormir, você tem que comer, você tem que exercitar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, tem que cuidar da sua saúde, você tem que fazer tantas coisas, e nessas outras coisas você não glorifica a Deus? Você não se relaciona com Deus? Eu vou ler agora uma frase do reformador Martinho Lutero, que pode ser que lhe choque. Não sei se vai lhe chocar, mas me chocou. Lutero diz assim: Deus tira leite das vacas por meio de pessoas cuja vocação é essa. Quando eu li isso, eu fiquei meio chocado. Deus tira leite das vacas por meio de gente cuja vocação é essa. E quando eu penso nas pessoas frustradas, é porque as pessoas acham que outras são mais santas, ou têm mais significado, ou mais importância, proporcionalmente àquilo que elas fazem. Acha que as pessoas são mais úteis, porque fazem um determinado ofício e outro não, e isso é um erro. Mas importa é fazer o que você tem que fazer, ou o que está na sua mesa para fazer, de forma que glorifique a Deus. No gerúndio, mais uma vez, a forma talvez seja mais relevante do que aquilo que você faz, como o irmão Lourenço. O Evangelho, meus irmãos, faz isso. O Evangelho acaba com o ritual seco da religiosidade e transforma num relacionamento consciente e perene da vontade de Deus. É para dizer, glória mesmo, gostei. Olha, deixa eu dizer um negócio a vocês. Eu fui criticado uma vez, quando eu fazia faculdade, e fui criticado com toda a procedência por um professor, porque o meu pensamento costumava ser muito utilitarista, muito pragmático. Eu queria saber do resultado o tempo todo, a utilidade direta daquilo que eu estava aprendendo, daquilo que eu estava fazendo. Mas Jesus não era assim. Jesus se preocupava com a forma, tanto ou mais do que com aquele fim, com aquele conteúdo lá final. Jesus fazia, meus irmãos, caminhos alternativos demais. Tinha um caminho para chegar num lugar, Jesus ia por outro caminho, e quando perguntavam a ele: mas mestre, por que a gente não vai por esse caminho? Jesus dizia assim: é necessário que eu vá por aquele outro caminho, porque eu vou me encontrar com alguém. Não era utilitarista, não era pragmático, não era qual era a menor distância, não era o que cansava menos, era aquilo que tinha propósito e nas coisas mais comuns e simples. Jesus não só ficava na praia pregando, nos montes pregando, ele chegava e descia e dizia para a pessoa: eu vou jantar na sua casa. Fez isso com Mateus, fez isso com Zaqueu, vocês sabem, porque para Jesus não era só pregar ou fazer milagre, era se relacionar, era ir jantar na casa de alguém, era necessário. Jesus pescava, Jesus dormia, Jesus conversava, e mais importante do que o destino parecia sempre ser o caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Em inglês é assim: Jesus is the way. Jesus é o caminho. E a gente sempre traduz o caminho como o itinerário. Mas Jesus is the way, para o inglês, para o português, pode também ser traduzido de outra forma, que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui. Jesus é o caminho, mas Jesus também é a maneira, é a forma. Jesus is the way não é só o caminho, é a forma, the way we do things, a forma como a gente faz as coisas. Jesus é a maneira como a gente faz as coisas. Jesus é o gerúndio de como a gente vive a nossa vida. Lembra que eu disse a vocês, fiquem atentos à palavra enquanto, é isso, é enquanto a gente vive, enquanto a gente prega, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente almoça, enquanto isso, nós nos relacionamos com Deus e glorificamos a Deus em todas as coisas. Irmãos, eu disse a vocês que eu gostei daquele filme Soul, né? E eu disse a vocês também que eu não ia dar spoiler, mas se eu der só um, vocês ficam com raiva. Não vai atrapalhar não, eu prometo que não vai atrapalhar quem for ver o filme depois. É um mini spoiler. Ele era um
pianista, e o sonho dele era tocar numa banda de jazz, que tinha uma saxofonista que tocava muito, ele queria acompanhar ela num show. E eu já disse, isso não é o mais importante do filme não, mas ele consegue. Depois de uma trama, uma aventura, ele consegue chegar naquele show que ele tanto queria tocar. E ele vai com a banda, a saxofonista linda lá tocando, ele lá no piano, e ele dá um show. E é uma noite gloriosa. E ele cumpre o sonho da vida dele, que era tocar naquele show. E o filme é maravilhoso, porque quando termina o show, aquela sensação de dever cumprido, de glória alcançada, e ele procura a líder da banda, essa mulher saxofonista, e ele diz assim para ela: e agora? E agora? Tocamos, o que é que a gente faz? E ela, já mais experiente, olha para ele com tranquilidade e diz: amanhã a gente vem e faz tudo de novo. E ele ficou chocado. A vida inteira esperando aquela noite, tocar naquele show, com aquela banda, naquele lugar. E quando terminou, ia ter que fazer isso de novo amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã. E ele então começa a refletir sobre o seu real propósito. Será que é atingir alguma meta? Irmãos, eu não sei qual é a sua meta, eu não sei qual é o seu sonho. O que eu sei é que você deve curtir, se realizar, chorar, sofrer, glorificar a Deus no gerúndio, enquanto vive, em cada minuto. A forma de caminhar e o caminho, muitas vezes, podem ser mais importantes do que a chegada e o seu objetivo. Antes de terminar esse sermão, eu quero dizer a vocês que eu não sou ingênuo. Eu posso parecer ingênuo, mas eu não sou ingênuo. Eu sei que o diabo existe. Eu não gosto de dar muita asa ao diabo, aprendi isso com Dom Paulo. A gente sabe que ele existe, a gente se preocupa, mas a gente não gosta de dar muita asa a ele não. É porque tem gente que só fala no diabo e dá muita vez a ele. Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. E quando a gente começa a entender que tudo é para Cristo, que todas as áreas da nossa vida, que todos os minutos do nosso dia são para Cristo, meus irmãos, o diabo não vai ter vez. Ele não vai ter chance na sua vida, porque sua vida não vai estar departamentalizada. Ele não vai ter aonde entrar, porque tudo na sua vida vai ser sagrado. Tudo na sua vida vai ser consagrado, vai ser dedicado. O diabo não tem vez a quem entrega toda a vida a Cristo. E hoje é uma manhã para você consagrar ou reconsagrar cada minuto e área da sua vida a Cristo. Quando nós formos orar daqui a alguns minutos, você vai orar pelo seu trabalho, pela sua família, pela sua casa, por cada lugar, momento ou pensamento em que você deixava Cristo de lado e vai colocar Cristo no meio. E Ele vai ser o Senhor da sua vida inteira. E eu falo de diabo, eu me lembro de uma historinha. Essa historinha não podia ser no fim do sermão, tinha que ser no meio, mas agora vai agora mesmo. A historinha, porque a historinha é maravilhosa. A historinha é uma senhora que gostava de ouvir no rádio, uma rádio evangélica, dessa rádio evangélica que o nosso culto vai sempre aos domingos, acho que é 100.7, né? Que o culto está sempre lá. E essa velhinha estava na programação evangélica e tinha um negócio interativo, você podia ligar e falar, e uma vez o locutor disse: olha, vamos agora receber as orações, ligue para cá, faça seu pedido de oração, alguém vai orar por você. E essa velhinha então ligou para a rádio, e o camarada: diga, minha senhora, o que é que a senhora quer? Ela fez: olha, eu estou passando fome, eu não estou com muita necessidade, eu queria uma cesta básica, meu pedido de oração é para que Deus mande uma cesta básica. E o locutor orou por ela e disse amém. E quem estava ouvindo a rádio nessa hora era um bruxo mala sem alça, do outro lado, do outro time. E esse bruxo disse: eu vou pegar e vou fazer uma pegadinha com essa senhora. Eu vou comprar uma cesta básica e eu vou lá entregar a ela. E quando eu entregar a ela, eu vou dizer assim: sabe quem foi que está lhe entregando isso? E quando ela disser quem, eu vou dizer: é Satanás, só para aperrear a velhinha.
E ele fez isso. Foi no supermercado, comprou a cesta básica, foi na casa da velhinha, ligou para a rádio, descobriu tudo. E quando chegou lá na casa da velhinha, abriu a porta e disse: vim lhe trazer a cesta básica. A velhinha, meio bruta assim, pegou o negócio, agradeceu, muito obrigado, fechou a porta na cara dele. Buf! Aí ele gritou do lado de fora assim: ei, a senhora não quer saber quem mandou a cesta básica não? A velhinha gritou do outro lado: nada, rapaz, quando Deus manda até o diabo obedece. Porque para a velhinha, meus irmãos, dele, por ele e para ele eram todas as coisas. Não só aquelas supostamente espirituais, ou não só aquelas que têm o nome de espirituais, porque quem é espiritual lê, ouve e entende aquilo que o Espírito Santo diz. E nós estamos aqui num momento sagrado. Esse momento é um momento sagrado. Um culto a Deus, adoração ao Senhor, confissão ao Senhor dos nossos pecados. Nós vamos encontrar com o Senhor na Eucaristia. Nós temos a palavra santa do Senhor sendo pregada, os versos que dizem que para Ele são todas as coisas, que a gente deve fazer todas as coisas para Ele e não para homens. Aquele verso que diz que quer comais, quer bebais, façamos tudo para a glória de Deus. Isto é um momento santo. Mas você sabe de uma coisa? A minha oração vai ser para que você saia daqui para amar alguém e transformar todos os outros momentos em momentos santos, em momentos sagrados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nessa manhã, nessa catedral, todos reunidos aqui, nós declaramos que dependemos de Ti. Dependemos de Ti para todas as coisas, Senhor. E que alegria poder estarmos aqui na Tua casa. Que alegria poder estarmos na internet também ouvindo a Tua palavra, bendizendo o Teu nome. Senhor, nos ajuda a termos a nossa vida inteira dedicada ao Senhor. O nosso ministério, o nosso trabalho, a nossa família, as coisas mais comuns da nossa vida, o deitar e o levantar, todo dedicado ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a diminuir esse abismo que temos da nossa espiritualidade entre as coisas santas e as coisas comuns. Nos ajuda, Espírito Santo, a sermos coerentes com a nossa fé em todos os outros ambientes que não sejam aqueles ditos separados para o sagrado. Transforma a nossa vida, Senhor. Faz o que homem nenhum pode fazer. Só Tu podes transformar a nossa vida. Recebe a oração de cada irmão e cada irmã que está aqui ou está na internet. Os ajuda nos seus detalhes. Muito obrigado pela Tua presença e pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês.